Já parou para perguntar por que você aceita tão pouco na vida? Por que você se contenta com migalha? No vídeo de hoje vamos conversar sobre por que você aceita tão pouco da vida. Por que muitas vezes vivemos assim? Por que muitas vezes aceitamos tão pouco, sabendo que merecemos muito mais? Vou contar uma história. Tinha uma mulher chamada Ana, e Ana se doava demais para as pessoas. Ana sempre fazia demais para os outros. Ela se sobrecarregava para ajudar os outros. Ela acreditava que o amor exigia demais dela. Por isso que ela se doava tanto. Em troca, o que é que Ana recebia? Ana recebia frieza, desprezo, menosprezo e muitas vezes até palavras cruéis que Ana ouvia. Mas Ana pensava, não, aquela pessoa vai mudar. É porque ela está triste, é porque está passando por processos, é porque sempre Ana colocava uma desculpa para aquele comportamento mal que aquelas pessoas tinham em relação a ela. Ana nunca se percebia. Ana não sabia impor limite nas pessoas. Ana sempre dizia sim ao invés de dizer não, quando ela queria falar não. Ana sempre postergava os seus sonhos, mas ajudava as outras pessoas com os sonhos dela. Sempre se menosprezava, mas Ana sempre elogiava as outras pessoas, enaltecia os outros. Ana sempre estava pronta para todo mundo, menos para ela mesma. Amiga que topava tudo. Era aquela amiga que você poderia ligar a qualquer hora do dia, da noite, que ela estava pronta para lhe ouvir, pronta para lhe ajudar. Era a Ana que estava precisando. Ana foi vivendo, se entregando demais para as outras pessoas, no sentido de se doar. Doava tudo de si. Qualquer migalha que as pessoas davam para a Ana, ela achava muito boa. Qualquer atençãozinha. Até quando a pessoa pedia alguma coisa a Ana, Ana achava que isso era porque gostava dela. Era porque sentia falta dela. Talvez você se identificou com Ana. Ana não percebia que ela estava aceitando pouco demais. Assim, essa aceitação de aceitar menos do que você merece é bem complexa. É bem mais intrínseca em cada uma pessoa do que ser algo coletivo. Você deve se questionar por que eu aceito sempre menos do que eu mereço. Talvez você tenha aprendido isso na sua infância. Foi criado por pessoas que colocasse o seu valor como fosse algo que você teria que doar para as outras pessoas. Ou então você não foi tão valorizado como você deveria ser. Valorizado no sentido que em uma relação você não tem que só doar. Você tem que saber que você tem que pôr limite nas pessoas. Um exemplo, você é mãe e tem uma criancinha. Essa criança, ela está precisando de limites, ela está precisando também que você cuide dela, que você dê banho, porque é uma criança pequena, ela não tem autonomia de fazer os seus próprios processos, como tomar banho, como beber água. Ela precisa de alguém que auxilie nesse todo o processo de banho, troca de fraldas, dar leite, dar mamadeira, 3 em 3 horas. Então, ela necessita desse auxílio. No entanto, ao passar do tempo, essa criança vai tendo autonomia. Ela vai conseguindo andar, ela vai conseguindo pegar um copo, ela vai conseguindo ir ao banheiro só. Mas se você ficar o tempo todo da sua vida criando essa criança, que essa criança hoje em dia já não é um bebê, você cria essa criança como se fosse um bebê. Você cria esse adolescente como se fosse uma criança. Qual é a autonomia que você está dando para essa pessoa? O que é que você está passando para essa pessoa? E o que é que essa pessoa está passando para você? Esse seu relacionamento está tendo limites? Esse seu relacionamento está sendo uma relação saudável? Porque eu dei esse exemplo de criança, mas se vai para o seu trabalho, outro exemplo. Você está no seu trabalho, chega lá, você é pago para fazer tal função, mas você faz a função de Beltrano, de Cicrano e de outras pessoas mais, sendo que você só ganha um único salário, que é pelaquela função que você foi contratado. Por exemplo, você está em uma relação que você deve compreender quais são os seus limites. Estou falando de um relacionamento amoroso. Que você deve saber o que é que você espera de um parceiro ou de uma parceira. E se aquela relação não está dando aquele checklist, naquelas listas que você colocou para você mesmo. Não uma lista que não existe, mas uma lista realista, que seja no seu contexto, no seu cotidiano. Então, se essa relação não está baseado nisso, como é que você chega para o seu parceiro ou sua parceira e fala sobre isso? Aquela relação não está sendo digna aos seus olhos. Ou você vai deixar aquela pessoa fazer o que quiser com você, porque você acha que você não vale nada. Crenças que você carrega dentro de si. Se você tem essa crença, se você tem uma autoestima baixa, que você mesmo não acredita que você merece mais do que você realmente merece, que você merece só aquilo, então como é que você vai enxergar que você merece mais se você tem essa crença dentro de si? Agora eu faço uma pergunta para você. Até quando você vai viver dessa forma? Até quando você vai aceitar só migalhas das outras pessoas? Até quando você vai se doar demais? Até quando você não vai dizer não?
Até quando você não vai pôr limite nas pessoas, nas relações? Até quando você vai acreditar só nas suas crenças negativas? E até quando você não vai fazer uma reflexão profunda para que você entenda um pouco os motivos dos quais leva você a acreditar que você aceita só migalhas porque você merece só isso? Então é hora de você mudar. Como eu falei anteriormente no vídeo, isso é algo bem mais complexo interiormente de cada uma pessoa, porque você acreditar que você não merece aquilo que você deve viver, uma vida bem, uma vida digna, é algo bem mais complexo. Possa ser que você aconteceu isso na sua infância, porque N motivos chegou você a ter essa percepção em relação a você mesmo. Possa ser que você tenha uma autoestima baixa, possa ser que você tenha crenças limitantes dentro de você mesmo, possa ser várias coisas. Você já tem uma percepção em relação a isso, porque senão você não estaria assistindo esse vídeo. Com certeza você já deve ter se ligado que você merece muito mais do que você está vivendo, que você deve se priorizar ao invés dos outros. Tem que ter senso crítico em relação aos seus pensamentos, em relação a você mesmo, em relação às suas vivências, em relação ao seu passado, ao seu presente, e pensar muito bem sobre o seu futuro, o que você está fazendo hoje para ter um futuro melhor do que o seu passado, do que o seu presente. Você já deve estar com a pulga atrás da orelha e pensando, eu não mereço isso. Eu não mereço ser menosprezada ou menosprezado. Eu não mereço ser colocado os meus sentimentos, as minhas virtudes, a minha ética, a minha forma de enxergar a vida como não sendo nada. Você deve deixar bem claro e claro primeiro para você se compreender, entender, você se descobre realmente o que você merece e o que você aceita, porque muitas vezes você está vivendo uma relação indigna. Você está aceitando coisas que você não deveria ter aceitado, ou deveria ter aceito, ou está aceitando. Tem amizades que são abusivas, tem relacionamento familiar. Então, é importante você reconhecer o seu valor. É importante você não aceitar só migalhas das outras pessoas. Você não ser o segundo plano de ninguém. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, compartilhe, se inscreva no canal. E obrigada por me ouvir. E até o próximo vídeo.